E quando será a minha hora de ir? Como sei que chegou minha hora de ir embora? Vou compartilhar com você 5 coisas para prestar atenção. Como sei que é minha hora? Primeiro, a rejeição das pessoas pode ser a direção e proteção de Deus. O que isso significa? Você é expulso, isso significa que é hora de ir embora. José foi um exemplo disso. José foi expulso. Ele não planeja ir embora. Isso não estava nos seus planos. Ele não queria deixar o pai. Ele não queria deixar os irmãos. Ele foi expulso. E então, isso foi um sinal para ir. Então, como você sabe que é sua hora de ir quando te pedem para sair? Quando você é convidado a ir, isso é um sinal. Agora, você vai sentir rejeição quando você é expulso, quando é removido, quando lhe pedem, não importa como, por favor, não importa os motivos, não importa o pacote que te enviem, vai doer. Alguém colocou no chat. Rejeição dói. Rejeição não é divertida. Rejeição não é fácil. Ninguém gosta. Rejeição é ruim. Mas Gênesis 50:20 diz isso. Mas quanto a você, você quis o mal contra mim, mas Deus quis para o bem, a fim de realizar, como neste dia, para salvar muitas pessoas. Vivam! Por favor, me escute alto e claro. A rejeição pode ser a proteção de Deus. A rejeição pode ser a maneira de Deus redirecionar sua vida. José nunca teria ido ao Egito se seus irmãos não o vendessem. Pense no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. No Salmo 118, diz que aquela pedra, os construtores rejeitados se tornaram a pedra angular. Isso é maravilhoso aos nossos olhos e foi obra do Senhor. Isso significa que, às vezes, a rejeição é obra de Deus. Como isso poderia acontecer? Onde Deus está se posicionando? Para um lugar onde você não iria, a não ser que fosse rejeitado. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de ouvir isso, mas ao mesmo tempo é o caso. Em muitos casos, Jesus disse: se te rejeitarem em uma cidade, sacuda a poeira e vá para a próxima cidade. Às vezes você não pode ir para a próxima cidade até que te expulsem da que você está. Samuel foi rejeitado por Israel. Ele ungiu Saul e então Saul rejeitou a palavra do Senhor através de Samuel. Samuel chorou, lamentou e Deus veio a Samuel, em 1 Samuel 16:1, e disse: quanto tempo você vai lamentar por Saul, vendo que o rejeitei para reinar sobre Israel? Encha seu chifre de óleo e vá. Estou te enviando a Jessé, o belemita. Pois eu providenciei para mim um rei entre seus filhos. Nunca encontrei o David, eu acho, pessoalmente. Não o rejeitaria. Saul teria sido o rei. E às vezes me pergunto, sabe, eu não gosto de rejeição. Por Deus, em sua sabedoria e soberania, você pode usar a rejeição das pessoas para redirecionar sua vida. E então, enquanto você não é empolgado por isso, ser dispensado, demitido, excluído, mas às vezes, sinceramente, você não vai sair de outra forma. Você não vai porque está muito confortável. Você nunca se aproximaria de si mesmo, até que alguém entre e te tire de lá, honesta e brutalmente, fazendo você acabar chorando. Mas e se for obra do Senhor? Se for maravilhoso aos seus olhos, no fim da sua vida, você vai olhar para trás e dizer que se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. Sabe, vou ser sincero com você. As pessoas dizem que Deus não te rejeita. Não, eu não estou dizendo que Deus te rejeita. Estou dizendo que as pessoas vão te rejeitar. E Deus vai usar isso. Havia uma garota de quem eu gostava antes de conhecer Lana. Ela me rejeitou. E, sinceramente, olhando para trás, isso me magoou por um tempo. Estou tão feliz. Fui rejeitado, mas foi lá que conheci minha esposa. E mais tarde, quando descobri onde essa garota acabou, e meio que todas essas coisas, não era. Eu sabia que minha vida não estava atada a dela. Não seria onde eu precisava estar. Mas
isso não aconteceria. Provavelmente eu não teria coragem de me afastar disso se eu não fosse rejeitado. Dói um pouco, mas a rejeição é o que trouxe a mudança de direção. E isso pode trazer essa direção para você. E se você for como José e Deus estiver te levando para longe da sua família, da sua casa, para o seu destino, um dia você pode ser uma bênção para sua família. Isso acontece através da rejeição. Como você sabe que é minha hora de ir? Muito simples. Você é expulso. Doloroso? Sim. Divertido? Não. Deus pode usar? Com certeza. Segundo motivo. Como você sabe que é sua hora de ir? Quando o lugar do seu sustento, a temporada anterior, se tornou um lugar de dor na temporada atual. Como você sabe que é sua hora de ir? Quando o lugar, sua provisão. A temporada anterior se tornou um lugar de dor nessa temporada. Israel chegou ao Egito uma vez. Isso foi uma resposta à oração deles. Se você se lembra, havia uma fome. Israel chega ao Egito. Joseph supre suas necessidades. Eles moram lá confortavelmente, mas isso não era uma promessa de Deus para Israel. O Egito foi uma provisão temporária de Deus, não era a promessa permanente de Deus. Quando você fica no seu lugar temporário por muito tempo, seu lugar temporário se torna tóxico. Como você sabe, às vezes, quando o que costumava ser uma bênção e agora se tornou um fardo, é que está causando dor agora. E essa dor não está sangrando. E Israel estava no Egito. Eles estavam confortáveis. Eles tinham o que precisavam. Isso foi uma resposta à oração deles. Eles prosperaram lá. Graças a Deus por isso. E agora o Egito se tornou um lugar de tóxico, doloroso e maus tratos. Era a hora de ir. Só porque eram os bons velhos tempos, não significa que eles vão voltar. Você tem que partir. E para a maioria de nós é como, eu não quero ir. Eu só quero trazer Joseph de volta. Eu só quero reviver os bons velhos tempos. Sabe, mas quando esse lugar se tornou um local de abuso, quando esse lugar se tornou um local tóxico, quando esse lugar se tornou um local de abuso, quando esse lugar se tornou um local tóxico, é tóxico, está te destruindo emocionalmente, isso está destruindo sua vida espiritual. Isso provavelmente é um sinal partir. Israel deixou o Egito por causa do tormento, né? Costumava ser um lugar de bênção, mas agora tornou-se um lugar de tormento. Êxodo capítulo 1, versículo 11 e Êxodo capítulo 2, versículo 23. Isso está ajudando alguém? Me avise nos comentários se isso está abençoando alguém e deixe seu like. Se você acabou de chegar, vejo que temos novas pessoas se juntando agora. Oi, dê um like, agora mesmo, para o vídeo. Compartilhe isso com alguém. Se você está assistindo de novo, me avise nos comentários que você está na resistência. Muito obrigado por assistir. Amém. Número 3. Terceiro motivo pelo qual você precisa partir. E é quando Deus está agitando o ninho, porque é a sua hora de voar. Então, a primeira razão que mencionei quando você precisa partir é porque você foi expulso. A segunda razão para partir é que está muito tóxico para ficar. Então, se você continuar lá, é muito tóxico para você, para o seu casamento, para a sua família, e você precisa ir embora porque costumava ser bom. E você continua revivendo essas coisas e dizendo, bem, eu quero trazer de volta os bons velhos tempos. Mas simplesmente não está acontecendo. E você já fez isso. Já se passaram 400 anos. Citação literal de 400 anos e não está mudando. Então você precisa ir embora. Agora, a terceira razão pela qual você precisa ir embora é quando este lugar é muito confortável e o seu chamado está chamando você. O que eu chamo isso é Deus mexendo no ninho. Certo, Deus está tirando o conforto. Isso não é necessariamente onde se ensina. E está te causando dor. Esse ambiente em que você está causa dor e abuso e tudo mais. Não é? É isso. O conforto que você costumava sentir, Deus está removendo. E você sente um chamado que está te chamando. Por exemplo, Deuteronômio 32, versículo 11, diz isso. Paira sobre seus filhotes, abrindo suas asas, pegando-os, carregando-os em suas asas. Então, o Senhor o guiou sozinho. E não havia nenhum deus estrangeiro com ele. Então, isso fala sobre uma águia. Quando pequenas águias nascem, elas são colocadas no ninho. E
cobertas com penas, porque o ninho, isso é afiado, galhos, e eles machucarão pequenas águias. Eles são confortados lá, a águia mãe alimenta os filhotes, trazendo-lhes comida. Então, quando eles crescem, é hora deles voarem. Mas é claro que os pequenos águias não querem voar, eles não querem ser jogados ao ar e abrir suas asas. Eles amam mamãe para alimentá-los. E eles vivem como galinhas no ninho, em vez de serem como águias. Então, o que a mamãe águia faz é que ela se aproxima do ninho e agita o ninho, fazendo o vento soprar todas as penas, fazendo os pequenos águias gritarem para serem pegos nas asas da mãe. E então a mãe os leva em suas asas e começa a soltá-los. Eles entram no desconhecido e agora têm a oportunidade de descer, morrer, ou para abrir suas asas e voar. Claro, eles se assustam. Por que a mamãe ali está causando essa confusão? Ela estava nos alimentando agora. Ela está mexendo as coisas para cima. E o ninho é um lugar de sofrimento e aflição. Costumava ser um lugar de provisão. Então a mamãe, finalmente, está nos levando em suas asas. Louvado seja a mamãe. Sabe, tipo, incrível. Isso é tão bom. Então ela está nos largando. Como ela pôde fazer isso? Isso é errado. Então, quando a mamãe está te largando, ela não está te largando porque está tentando te matar. Ela está te largando porque quer que você voe. Porque você não é uma galinha, você é uma águia. Você precisa abrir suas asas. Você vive pela fé. Você não vive no chão. Você vive na fé. Você vive pela fé confiando em Deus. E às vezes Deus vai aparentemente nos deixar cair para que andemos pela fé. Parece que não sentimos sua presença porque Deus quer que andemos pela fé. Ele nos tira de um lugar, não mostra para onde ir, a não ser que Ele nos diga que precisamos partir, mas não nos diz para onde ir. E nós ficamos tipo, bem, Deus, eu estou meio confuso aqui. Então, Deus, parece parar de falar. O que você faz, então, é abrir suas asas, e você tem que voar com asas como as águias. O que isso significa? Isso significa que você tem que confiar, esperar no Senhor. Esperança em Deus, você começa a confiar, você diz, mas isso é doloroso. Não, não é quando você começa a achar que foi feito para os céus. Não foi feito para o chão. Você não foi feito para viver na terra. Você foi feito para viver no céu. Então, comece a confiar nele. Viva não pela sua visão, mas pela sua fé e avance. Para aqueles que se sentem caindo e não conseguem abrir suas asas, tenho uma mensagem para vocês. Algo que os filhotes de águia aprendem em seu primeiro voo. Aquela mamãe desce mais rápido do que eu posso cair. Quando os filhotes são lançados do céu e descem até o chão, sem abrir suas asas, a águia desce mais rápido para levantá-lo, para que não quebram, caem e se machucam. E Deus levou Israel para a terra prometida. Mas antes da terra prometida, Ele os levou para o deserto, onde Ele queria que eles voassem alto. Ele o tirou do Egito, o lugar da aflição, mas Ele queria levá-lo para um lugar de voo, e a selva era um campo de treinamento. Então, o que estou dizendo é que, às vezes, o Senhor vai tirar o conforto. E quando é sua hora de partir? Quando o lugar em que você está, Não, este era um lugar confortável. Era um bom lugar, mas não é o lugar do seu chamado. Seu chamado está chamando você. Deus está mexendo as coisas ao seu redor. Deus está agitando seu interior. E você sabe, você deveria ser uma águia, mas está vivendo como uma galinha, sabe? Seu mundo é o céu, mas você tem vivido no ninho. As penas estão voando para longe. O que antes te trazia conforto, agora te deixa conflitado por dentro. As circunstâncias externas confirmando uma coisa: você não está no centro do chamado de Deus. Você está no centro da sua complacência e conforto. Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: E, enquanto eles serviam ao Senhor e jejuaram, o Espírito Santo disse: Agora separem para mim Barnabé e Saulo para o trabalho para o qual os chamei. O Espírito Santo agitou as coisas ao fazer oração e jejum e disse a Paulo e Silas: Suba nas minhas asas. Vamos voar alto, vamos conquistar o mundo, vamos abrir igrejas, vamos
Sejam missionários. Vamos levar o evangelho para a Europa. Vamos escrever epístolas. Vamos abalar o mundo por Cristo. Cristo. Paulo e Barnabé poderiam ter ficado naquela pequena igreja aconchegante em Antioquia e dito, não, gostamos daqui. Nós adoramos aqui, amamos o ministério. Gostamos do salário. Gostamos da posição. Gostamos do respeito que recebemos. Amamos a produtividade. Pela previsibilidade da nossa vida, né? Não queremos entrar no desconhecido. Não queremos ser derrotados. Não queremos ser presos. Não queremos ser perseguidos. Não queremos ser apedrejados. Não queremos ser atacados. Não queremos isso, mas veja. Paulo e Barnabé foram chamados para ser missionários. Foram chamados para ser águias. Escolas. E Antioquia era o seu refúgio. E então as águias começam a mexer no ninho. O Espírito Santo começa a falar e dizer suba mais alto. Vamos lá, Paulo. Este não é o lugar para onde eu te chamei. Eu te chamei no caminho para Damasco. E disse que você ficaria diante de reis. Você ficará diante de dignitários. Você estará pregando o meu evangelho pelo mundo afora. Mundo. Isso não está acontecendo, Paulo. Estou te preparando. Você foi alimentado. Você foi nutrido. Você foi preparado. Você foi treinado. Agora, estou mexendo no ninho. Agora estou trazendo este chamado para dentro. E se você não atender a este chamado, começará a se sentir conflitante por dentro. Você irá à igreja e sentirá que algo está errado. Algo não está certo. E as pessoas perguntam, o que está acontecendo? Tudo está bem. Tudo está bem para todos os outros. Mas não para você. Você é uma águia preso no ninho. E algo lá no fundo grita, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para o céu. Por quê? É lá que eu pertenço. Foi para isso que fui ungido. Foi para isso que nasci. Para. Esse é para um momento como este, você não está apenas suposta a estar no palácio. Você está destinada a salve a nação judaica. Moisés, você não deve apenas estar no deserto. Você deve ir e libertar os cativos. Você, para um momento como este, foi chamado um ego. Vamos agitar seu ninho até você sinta-se conflitado e comece a dar. Se comprometa com seu chamado. Deus causará uma tempestade ao seu redor, Jonas, para que você pule do seu navio e vá em direção a Nínive, porque é para lá que você foi chamado. Em fazer? Deus está mais interessado na sua vocação do que no seu conforto. Deus está mais interessado na sua vocação do que no seu conforto. O propósito do que nas suas preferências. Deus está muito mais interessado no que Ele chama você para o que Ele te ungiu e em vez do que você gosta e do que não gosta, onde seus planos e sonhos de 5 anos estão. Trata-se dos propósitos de Deus e Deus vai agitar o mar, Deus agita o ninho e tudo ao seu redor para chamar sua atenção. Obrigado. Respó, atender a esse chamado. Eu senti isso. Vamos lá, alguém. Solte esse emoji de fogo. Se o Senhor está mexendo com algo no seu coração agora, solte aquele emoji de fogo e diga, ei, estou recebendo isso em nome de Jesus. Número 4. A quarta razão de ser a sua hora de ir é quando seu riacho secou e o Senhor falou, o riacho... O que quero dizer é que todo mundo tem seu riacho. Para Elias, a Bíblia diz que quando o riacho secou, o Senhor falei com Elias para ir. Agora, o riacho fala da sua vida espiritual. Às vezes você está na igreja onde seu riacho está cheio de água, corvos trazem carne, você se alimenta, você se renova, e então você não se sente mais alimentado. E você não se sente mais preenchido, não alimentado, não preenchido. Agora, eu sei que muitas vezes atacamos pessoas que digam, eu não estou sendo alimentado pela igreja, e nós dizemos, vá se alimentar. Eu entendo isso, há um componente disso, mas no caso de Elias, corvos começaram a trazer comida para ele. E o riacho que trazia água refrescante, mantendo-o vivo, secou. E então o Senhor falou, às vezes quando você não está mais no lugar onde era alimentado e onde você se sente seco, não vai embora, só porque você está seco. Escuta mim, pessoal, não vão embora, porque não estão sendo alimentados. Garantam que vocês, primeiro, se alimentem com a palavra de Deus, ok? Certifique-se de desenvolver uma vida de oração, mas se você estiver seco e o Senhor fala que é sua hora de ir somente, então vá. Se você está seco e o Senhor não fala, não vá. Por quê? Porque estar seco é melhor do que estar morto. Naomi partiu Belém porque havia fome. Em Ruth capítulo 1, versículo 1. Mas em Ruth capítulo 1, versículo 5, ela enterrou seu marido
e seus 2 filhos. Porque às vezes é melhor estar em uma fome com o povo de Deus do que ter um funeral em família, porque você está tentando resolver o problema da fome indo para lugares que Deus nunca te chamou para estar. Ao deixar a igreja e dizer que a igreja está seca e você não vai mais à igreja e agora está perdendo sua família para o mundo. Não deixe a igreja secar até Deus falar. Não saia de uma igreja onde você não é alimentado até aprender a se alimentar. Mas se Deus não falar, você não sai. Porque às vezes o lugar seco significa que você precisa encontrar água por conta própria no seu caminho com Deus. Mas se é um lugar seco, você fez tudo. Você já não está sendo alimentado, você mesmo está se alimentando e já está. Essas 2 coisas. E depois a terceira coisa que Deus fala. A palavra do Senhor veio a Elias, vá. Então vá. Não deixe uma igreja seca, a não ser que Deus fale. Porque às vezes um período seco na sua vida, o problema não está na igreja, é que Deus está desenvolvendo algo. Às vezes não ser alimentado não tem a ver com a igreja não te alimentar. Às vezes é apenas uma temporada, ou você precisa amadurecer espiritualmente e se alimentar. Mas se houver um lugar seco e então não houver alimentação, os corvos não trazem comida. E o Senhor fala, há um forte direcionamento do Espírito Santo. É hora de você se mudar para a casa da viúva. Porque estou preparando um milagre lá. Estou preparando uma bênção para você lá. Estou te preparando para ser uma bênção. É quando você vai... Amém. Agora... O 5º motivo quando é hora de ir é... Você ouve conversas ruins. Você vê rostos tristes. E você ouve a voz de Deus dizendo mude. Agora vamos começar a conversar. Certo? Certo. Você ainda está... comigo. Não saia da transmissão ainda. Não desligue. Isso é algo que alguém precisa compartilhar agora mesmo com alguém. Isso vai ser uma confirmação. Você ouve conversas ruins às suas costas. Vê rostos desfavoráveis em sua direção. E Deus fala, retorne, volte, saia. Isso aconteceu com Jacó. Jacó foi até Labã. Foi lá que ele encontrou sua esposa e esposas. Foi onde Jacó teve seus filhos. Jacó. E isso está em Gênesis 31, versículos 1 a 3. E, na verdade, diz o seguinte: foi roubado tudo. Então Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão. Então Jacó está ouvindo as palavras. Os filhos de Labão estão dizendo: Jacó levou tudo o que era do nosso pai. Do que era do nosso pai, ele adquiriu toda a sua riqueza. E Jacó viu a expressão, o rosto de Labã. De fato, não era mais favorável a ele como antes. Então, veja, primeiro ele ouve conversas sobre ele e são negativas. Pessoas fofocando, pessoas falando mal de Jacó. Então, Labã, que você sabe, que estava meio que enganando ele, mas estava feliz em vê-lo. Ele não está feliz. Está bravo com ele por algum motivo. Mas quero que você perceba que essas 2 coisas não fizeram Jacó ir embora. Era a terceira coisa, mas essas 2 levaram a terceira. De fato, eu diria que não foi até ouvir conversas ruins. Ele viu um rosto desfavorável, que então o Senhor falou. É quase como se essas 2 coisas se tornassem uma plataforma para Deus falar, e eu quero que você veja o que Deus diz. Então o Senhor disse a Jacó. Isso indica depois que ele ouviu conversas ruins, depois que ele viu rostos desfavoráveis. Então o Senhor falou. Isso é o que o Senhor disse: volte para a terra dos seus pais e para a sua família, e eu estarei com você. O que significa, quando conversas ruins sobre você ouve. Veja, as pessoas não gostam mais de você. Ainda não vá, porque isso pode ser uma temporada. E muitas vezes talvez seja só. Honestamente, tudo na sua cabeça. Muitas vezes pode ser coisa da sua cabeça. Você está apenas pensando demais. Mas é diferente quando Deus começa a falar. É por isso que é muito importante ter um relacionamento com o Espírito Santo, pois caso contrário, não há fórmula para isso. Sabe, eu sou um desses caras. Tenho 2 igrejas nas quais fiquei na minha vida. Uma era na Ucrânia por 3 anos. Bem, minha família meio que estava lá, então eu estava lá com minha família. E a outra igreja é a igreja que eu estou agora. Minha mãe e meu pai vieram para cá e se uniram à igreja com meu tio, que é meu pastor. E desde então, desde os 13 anos, agora tem 36. Então já fazem 23 anos. Permaneci nesta igreja e, pela graça de Deus, espero ficar nesta igreja enquanto viver e morrer. E ter essa igreja como a que
se o Senhor demorar, onde meu funeral aconteça, certo? Mas eu sei que não é assim para todo mundo. E eu não estou incentivando ou plantando sementes. Mas eu sei que tem havido muito mudança acontecendo na vida das pessoas. E eu quero trazer clareza nessa área e oferecer um ensinamento sólido, baseado na Bíblia, para que você não aproveite qualquer oportunidade, mas que esteja atento ao Espírito de Deus. Você presta atenção nas conversas, você observa as expressões das pessoas, você fica de olho no riacho seco, você também presta atenção ao movimento que o Senhor está fazendo, chamando você para a próxima temporada, porque Ele está te preparando. Ou, sinceramente, você presta atenção se este lugar se tornou tóxico e você precisa sair se isso se tornou seu Egito, ou você foi expulso, tipo José. Não era tóxico, quer dizer, ele poderia conviver com isso. Eles apenas o expulsaram. Então, ele simplesmente... O que ele fez? Ele simplesmente saiu. Por quê? Porque eles o expulsaram. Mas José nunca ficou bravo com eles ou zangado com eles. Agora, quero fazer uma transição para falar por alguns momentos. Devo sair da minha igreja por causa de um desacordo sobre doutrina. Então, quero esclarecer algo agora sobre sair da sua igreja a respeito de doutrinas ou desacordos. Agora, Paulo e Barnabé em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. É um bom capítulo de briga de igreja. Porque Paulo e Barnabé tiveram uma briga. E a disputa com Pedro, quem está dizendo que os cristãos devem ser circuncidados. Estou tão feliz que Paulo lutaram com aquelas pessoas. Porque eu não gostaria da ideia de ser cristão sendo circuncidado e ser batizado. É ótimo. Para a aula de membros da igreja, é ótimo. Mas imagine que você foi salvo. E então, como no próximo domingo, ei, estamos tendo circuncisão e o pastor tem que realizar. Eu quero dizer que seria tão horrível. Eu gosto disso. Isso simplesmente não funcionaria muito bem. Ok, então estou feliz que Paulo lutou contra isso. Então, ele luta contra isso. E essas pessoas estavam espalhando essa coisa de que você tem que comer comida, kosher, dieta, kosher, judaica, legalista. Você tinha que se circuncidar. Você tinha que fazer todas essas coisas para permanecer na fé cristã. E Paulo é tipo, não, realmente não precisamos fazer isso. Esses são gentios. Eles não são judeus. Não temos que fazer isso. E então ele entra numa briga com eles, e eu adoro isso sobre Paulo. Paulo não se isola de... Esses crentes, ele não diz bem. Sinceramente, pessoal, vocês... Tudo perdido. Ok, pessoal? Eu discordo de vocês sobre isso. Então, estou me separando. E agora vão haver duas igrejas. As igrejas de Paulo e, então, igrejas dos apóstolos ou Jerusalém. Igrejas. Paulo não se separa. Paulo não se afasta. Paulo não parte. O que Paulo faz? Ele pega essa questão doutrinária e vai até a liderança superior que estava em Jerusalém, apresenta o caso e diz: deixe-me fazer uma pergunta. Nós acreditamos nisso ou não? O que está acontecendo aqui? Ele vai ao conselho de anciãos e apóstolos. O conselho toma uma decisão. Paulo se submete a essa decisão e o problema é resolvido. Se você tem um problema doutrinário com a sua igreja, certo? Eu primeiro te encorajaria a ir até a liderança da igreja e apresentar isso antes de pegar uma frase do seu pastor ou antes de você tomar uma declaração que alguém fez, incluindo um dos líderes ou o que alguém disse sobre você. E baseado nessa declaração, você decide deixar a igreja. Eu me lembro quando uma pessoa, quem ainda frequenta a nossa igreja, disse coisas sobre mim, que eu sou um falso professor. E essa pessoa ela é um membro da nossa igreja. Então ele veio contra mim e basicamente me atacando pesadamente, me chamando de nomes. Mas principalmente que eu estou pregando um evangelho falso, porque não estou pregando sobre a graça de Deus. Estou falando sobre a disciplina que basicamente eu estou pregando sobre salvação pelas obras. Essa é a visão dele. E eu disse: de onde você tirou isso? Eu tava tipo, eu não acredito na salvação pelas obras. Mas eu estava tipo, eu acredito. Nós somos salvos para fazer boas obras. Ele tipo, não, sua ênfase, você só não prega a graça e você está errado. E tipo, você está pregando o evangelho errado. Então eu tenho um conselho de anciãos na nossa igreja e eles são homens experientes e Deus. Nós também temos uma mulher lá, mas principalmente homens. E eu fui falar com um dos membros do conselho sobre isso. Na verdade, no outro dia eu estava com ele. E ele me perguntou, tipo, como você está? Eu disse, estou bem. Ele, tipo, como você está? Eu falei, sinceramente, estou meio. Me sinto um pouco sobrecarregado porque tem esse cara me atacando. E ele disse, quem é ele? E então eu mencionei quem é essa pessoa. Eu mencionei pelo que ele me atacou. Ele disse, você não deveria se defender. Ele disse, isso é uma questão para os anciãos. Ele disse para dizer a esse cara para ir até nós e apresentar sua acusação. Nós que acompanhamos seus sermões toda semana, como parte da igreja, vamos conversar com ele ou vamos falar com você. Ele diz, essa não é a sua luta. Cara, isso foi tão encorajador. Então, ao invés de eu brigar com esse cara,
Eu basicamente falei com ele e disse: ouça, se você acha que sou um falso professor, estou desviando as ovelhas de Deus. Temos uma liderança. Eu me submeterei ao conselho deles. Leve essa acusação até eles. E então tudo será resolvido. E eu disse: não acredito na salvação pelas obras, mas acredito que os cristãos devem viver de forma santa. E se isso é ofensivo para você, ou se não gosta, bem, isso é problema seu. E ele estava realmente feliz em saber que temos conselho de anciãos. Eu estava tipo, bem, nós sempre tivemos um conselho de anciãos. E eu estava tipo, você traz doutrina para isso? Você não sai da igreja só porque não gostou de um sermão, onde eu prego apaixonadamente sobre negar a si mesmo e morrer para si mesmo, como um sinal de que não acredito na graça de Deus. Da mesma forma que você não toma um sermão onde o pastor ensinou sobre crucificar sua carne, como um sinal de que ele não acredita em expulsar demônios. Se você tem um problema doutrinário, vá pro liderança eclesiástica. Não deixe a igreja por causa de uma questão doutrinária aparente. Agora, se você for até a liderança ou os pastores e descobrir que eles não acreditam nas doutrinas básicas da Bíblia, como, por exemplo, expulsando demônios, movimento do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são para hoje. Línguas são para hoje. Se eles não acreditam nessas coisas, sim, saia da igreja. Saiam sem fazer alarde, ok? Não saiam de forma ruim, ok? Saiam de maneira tranquila. Agradeça-os pelo serviço, sabe? Entregue sua carta, seja qual for o procedimento na sua igreja. Não apenas desapareça, sabe? Envie a carta para a membresia da igreja, ou quem quer que você cuide disso na sua igreja, e avise-os, dizendo: ei, discordo da posição da igreja, vou continuar orando para essa igreja, mas meu tempo aqui chegou ao fim, e vou procurar uma igreja que é espírito. Acredite nessas coisas e opere nessas coisas. Então, você pode fazer isso se não concorda com a doutrina. A segunda coisa sobre deixar a igreja é discordâncias, que não tem nada a ver com doutrina agora. Agora, lembre-se de como te contei que o Paulo teve um problema com doutrina. Então, ele foi aos anciãos. Eles resolveram essa questão. E então, você sabe, Paulo não começou sua própria denominação. Ele não começou suas próprias igrejas. Ainda era parte de uma igreja universal. Mais adiante nesse capítulo, isso é muito interessante. Paulo e Barnabé. No começo do capítulo, eles lutam contra essas pessoas que promovem o judaísmo. E você sabe colocar o judaísmo no topo do cristianismo, e assim ele desvincula a igreja do Novo Testamento da lei legalista do Velho Testamento. Através desse conselho na igreja, e agora, mais adiante neste capítulo 15, no mesmo capítulo, Paulo e Barnabé se desentendem. Eu gosto disso. Para mim, Paulo é como um humano. Ok? Ele é normal e todos nós somos humanos. Paulo e Barnabé em Atos 15 brigaram. A Bíblia diz que foi sério, foi tão agudo. Eles se separaram. Eles realmente seguiram caminhos diferentes. Significado: eles se separaram. Paulo e Barnabé tiveram uma... Isso não era sobre doutrina. Isso foi sobre a aplicação de um texto bíblico. Princípio. Não foi orgulho, não foram sentimentos feridos, não foi ambição pessoal. Isso não é mencionado. Vemos que é algo pessoal. Preferências. Eles viam as coisas de forma diferente e se separaram. Então, você me perguntaria: posso sair de uma igreja se eu discordar sobre a aplicação de um princípio bíblico, por exemplo? A igreja não deve... Os rapazes não devem orar em línguas no microfone no palco. As pessoas não devem expulsar demônios em público. Uma igreja, talvez, onde, sabe, uma mulher esteja pregando. Não é necessariamente uma questão de salvação, mas é meio que uma daquelas coisas que você discorda sobre a aplicação de algumas dessas coisas. Ou você conhece um pastor que prega que podemos expulsar demônios das pessoas em vez de fora das pessoas, o que não é muito bíblico, mas também não é necessariamente errado. A crença na Trindade, ou crença no sensacionismo, ou crença na divindade de Jesus, não é como essas, você sabe, doutrinas muito importantes da fé cristã. São aplicações menores de princípios bíblicos. Agora, eu pessoalmente acho que devemos nos dar bem e nos submeter, mas às vezes há casos onde havia discordâncias sérias, que são muito fortes, opinativos, determinados, e se separam. Minha coisa é essa: quando você faz isso, certifique-se de fazer da maneira certa. E Deus realmente permitiu que essa divisão criasse multiplicação, onde agora havia duas equipes: Paulo e a equipe de Barnabé. Então Deus usou essa divisão para fazer uma multiplicação. Mas foi um desacordo não sobre a doutrina, mas sobre a aplicação do princípio bíblico. Ainda assim foi um desacordo. E eu adoro isso porque no final da sua vida vemos Paulo escrevendo para Timóteo e dizendo que bring more. O argumento no começo
de Atos 15 era sobre Marcos. E agora Paulo está dizendo, traga Marcos. É útil para mim no ministério. E eu realmente acredito que as coisas se resolveram no final. E isso é muito encorajador, que primeiro eles brigaram, e segundo é que foi uma briga limpa, porque foi criado multiplicação em vez de uma divisão, não havia ressentimento ou amargura. Eles simplesmente se separaram. E às vezes é assim em algumas igrejas. É doloroso, embora seja dolorido. E em alguns casos é a única coisa que é a coisa é resolver o problema de verdade. Se as pessoas simplesmente seguirem caminhos diferentes. Lembra de Abraão e Ló? Duas pessoas, conflitos entre dois rebanhos e tudo mais, e Abraão fala sério, não estamos nos entendendo. Vamos por aqui, eu vou por lá, vamos viver em paz. Então, quando você perceber isso no ministério, que simplesmente não estão se entendendo, às vezes isso acontece quando há uma sessão na igreja que não se entende bem, com pastor e líder próprio. Não incentivo isso nem gosto. Pessoalmente, detesto de todo o coração que a igreja se divida, mas eu sei que existem casos onde essa é a única solução, onde você simplesmente não vê olho no olho. Você não se entende e você se separa. Em vez de demonizarmos uns aos outros e dizer que essas pessoas são rebeldes, essas pessoas são orgulhosas, às vezes é obra do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Devemos deixar Deus ser Deus, deixar as pessoas irem e fazerem o que sentem que Deus as está guiando a fazer. Tenho amigos que começaram igrejas assim. Pessoalmente, eu não acho que farei isso. Eu não posso, eu não tenho isso. Você sabe, liderando... primeiramente, eu não tenho problema com o meu pastor. E se eu tiver, minha abordagem é sempre me humilhar e me submeter, em vez de iniciar uma briga e me manter firme. Especialmente nas áreas que são mais preferências, mas em alguns casos, algumas pessoas realmente se mantêm firmes. Como eu conheço algumas igrejas que se dividiram por quê? Você sabe, a igreja da qual fazem parte não permite que eles levantem as mãos durante o culto. Eles não permitem. Eles, sabe, aplaudem ou dançam ou... É mais nos círculos eslavos, ou eles não fazem isso. Eles não fazem aquilo. A juventude geralmente é quem indica, ou tem um líder com eles, e eles simplesmente se separam. E eles mexem, e embora seja doloroso. Ao mesmo tempo, vemos na Bíblia que Paulo e Barnabé se separam por causa de um desacordo muito sério. E às vezes é assim. Agora vamos encerrar a transmissão. Já estamos aqui por 1 hora. E nesta última parte, quero compartilhar com você como partir corretamente. Agora, isso tem ajudado alguém? Se isso foi útil para alguém, poderia me informar nos comentários agora se recebeu? Já é algo... E você poderia me dizer nos comentários abaixo se isso tem sido uma bênção para você. Deixa o número 1 ou o emoji de fogo. Talvez você esteja nessa transição agora. Me avise nos comentários abaixo. Isso seria realmente útil? Não. A última parte que queríamos mencionar, e então vou deixar vocês irem, é como sair adequadamente. A primeira coisa que quero mencionar sobre como sair corretamente é sair com uma bênção. Como Moisés. Não silenciosamente como Jacó. Tanto Moisés quanto Jacó era necessário ir. Deus disse a Moisés para deixar Jetro ir para o Egito. Deus disse a Jacó para deixar Labão. E vá para a casa de seu pai. Mas eu quero que você perceba o que Moisés fez. Moisés perguntou a Jetro para pedir permissão, mesmo que ele não precisasse tecnicamente. Ele disse, por favor, deixe-me ir. Jetro o abençoou. De fato, essa relação acabou sendo onde Jetro veio até Moisés e lhe deu sabedoria e conselhos quando Moisés precisava. Jacó e Labão foi uma história diferente. Deus guiou Jacó para ir embora. E Jacó simplesmente arrumou as malas e puf, sumiu. Ele nunca disse a Labão. Na verdade, ele secretamente... Isso frustrou Labão e eu acho que ele estava errado. Labão realmente queria prejudicá-lo. E as esposas de Jacó, sabe, uma das esposas roubou os ídolos e foi errado sair. Então, às vezes, as pessoas saem fazendo barulho e algumas pessoas saem silenciosamente, no sentido de que nunca avisam. Alguém sabe... Eles não avisam ao pastor, não informam a liderança, não mandam uma carta dizendo: olá, estou mudando de cidade, estou saindo dessa igreja, só para informar, eu abençoo esta igreja. E assim você tem que... Receba a bênção quando você sair de um ministério, independentemente. Quero dizer, pense até mesmo quando Moisés pediu Faraó para deixar o povo de Deus ir.
faraó era um monstro. E mesmo assim, Moisés foi até o faraó e disse, deixe meu povo ir. E foi até o faraó, deixá-los ir. Foi quando Israel partiu. E Moisés não entrou em Israel e disse, pessoal, estamos de partida. Vamos lá, temos que ir para a terra prometida. Não, eles foram pedir ao faraó, mesmo que o faraó não quisesse, para ir. Então, eu só gostaria de te encorajar, que se for a sua hora de ir, por favor, não faça isso em silêncio. Por favor, não faça barulho. Em outras palavras, não cause confusão. Não tente puxar outras pessoas desse ministério. Não espalhe fofocas sobre esse ministério. Se não destrua a má reputação desse ministério, se for a sua hora de ir, não é hora de despejar tudo sobre esse ministério e dizer quão terríveis eles são, se realmente não for a sua temporada. Apenas vá e então depois comece a abençoar aquele ministério. Então saia como Moisés, não saia como Laban. E então, mais uma coisa, eu vou te dar um conselho prático. Tire a poeira do ministério em que você vive. Antes de entrar no ministério para o qual você está indo. Sacudir a poeira significa, na minha mente, não leve as coisas ruins e as boas para o próximo campo. E comece a penalizar o próximo ministério pelos erros do ministério anterior, ou coloque expectativas no próximo ministério para fazer algo bom por você. Entenda o que foi feito lá. É mais ou menos assim, você está trabalhando no seu quintal, está sujo, você está cuidando do gramado, suas botas estão cheias de terra. Esse é um ambiente em que você está. Você está saindo do quintal e entrando na sala de estar da sua casa. O que você costuma fazer? Tira as botas sujas e você os deixa do lado de fora. Por quê? Porque assim, você sacode, você remove isso. Se você não tirar as botas e entrar na sala de estar do trabalho no jardim, você vai manchar os carpetes por causa de onde você entrou. Se você estava em um lugar, era tóxico. Ou talvez tenha sido realmente muito bom. Você entra em uma nova temporada e espera que esse pastor agora seja seu melhor amigo. Porque meu outro pastor era meu melhor amigo. Nós íamos tomar café toda semana. Exceto que a outra igreja tinha 50 pessoas. E essa nova igreja que você está entrando tem 5.000. Então você está criando uma expectativa que não é saudável e está trazendo coisas da igreja anterior para esta. Tentando se encaixar. Sistema antigo em um lugar novo, nova temporada, e simplesmente não funciona. Adivinha o que começa a acontecer? Você se frustra e pode manchar a nova temporada da sua caminhada com o Senhor, arrastando a velha temporada. Há certas lições que serão vividas ao longo de sua vida, mas certas coisas que aconteceram lá devem ficar lá. Lá e certas coisas ruins que aconteceram, elas têm que ficar lá. Sacode a poeira e deixa pra lá. Não penalize o próximo por causa do seu ex. Não arraste seu ex para o seu próximo. Deixe seu ex no passado. Não puna o seu próximo pelo que seu ex fez com você. Sacode a poeira, entre em uma nova temporada e não arraste seu passado para aquela nova temporada. Não arraste o sofrimento, a dor. Lide com isso com o Senhor, porque você vai manchar a nova temporada, arrastando o lixo da temporada passada. Vamos lá, alguém. Isso foi uma bênção.